Amém? Antes de eu começar a falar do texto, é importante a gente fazer uma localização para ficar uma compreensão melhor daquilo que nós vamos comentar nesta manhã. Primeiro, essa carta que Paulo escreve, não escreve a um grupo de pessoas, não escreve a uma igreja, mas ele escreve a um jovem líder, a um jovem obreiro, um jovem pastor, que agora estaria desenvolvendo o ministério, estaria dando continuidade à obra que Paulo iniciou num lugar chamado Creta. Tito, ele não era judeu, não era circuncidado, não tinha sido criado dentro das doutrinas, chamadas doutrinas do judaísmo, mas ele era alguém que tinha se convertido a Cristo através, com certeza, da vida do apóstolo Paulo. E por ele não ser preso ao judaísmo, por ele ser um novo convertido, ele tinha uma nova maneira de enxergar as coisas, ele tinha uma maneira diferente de compreender as coisas relacionadas a Cristo, a Deus. Ele estava totalmente desprendido daquilo que os homens que eram judeus e tinham se convertido a Cristo, eles carregavam consigo. Muitos que eram cristãos, eram homens e mulheres que tinham se convertido depois de passarem pelo judaísmo. E esses homens e essas mulheres que tinham passado pelo judaísmo, eram homens e mulheres, a maioria deles, presos ainda às tradições antigas. É mais ou menos você pensar uma pessoa que foi criada a vida inteira no catolicismo e se converte. Então ele vai se converter, mas ainda ele vai carregar consigo, em muitos casos, muitas coisas que aprendeu na sua catequese, que aprendeu com a sua família, enquanto ainda era católico. Então Tito era alguém que tinha uma mente aberta, não só pelo fato de ser jovem, porque às vezes a pessoa ela é jovem, mas ela tem a mente fechada para algumas coisas, mas ele tinha a mente aberta porque ele era um novo convertido de um novo movimento, não era judeu. O que mais nós podemos citar aqui para nós começarmos a nossa reflexão? Tito fica nesse lugar chamado em Creta. Ele fica para dar continuidade a um trabalho que tinha sido iniciado por Paulo. Paulo tinha começado o trabalho e agora Tito precisava seguir as orientações e seguir os passos de Paulo. Interessante que Tito não estava ali encarregado de criar novas coisas. Ele não estava ali encarregado de fazer invenções. Ele estava encarregado de dar continuidade. Não era mudar o que estava sendo feito, mas era continuar um trabalho que já tinha sido iniciado por Paulo. Essa era a função do Tito. Então Paulo ele precisava orientar a Tito como que ele deveria proceder com aqueles judeus que faziam parte daquela comunidade, como ele deveria se portar com aqueles homens, com aquelas mulheres que estavam chegando ali naquela igreja para que ele pudesse pastorear. Quem está entendendo, diga amém. Então toda esta carta, que é uma carta curta, são apenas 3 capítulos, vai se tratar de orientações de Paulo. Por isso que a carta de Tito, ela é chamada de carta pastoral, porque era uma carta em que Paulo orienta a Tito. Eu destaquei 5 coisas para a gente comentar nesta manhã, que de forma bem resumida vai sintetizar o que Paulo queria que Tito entendesse e que ele desse continuidade na obra. Primeira coisa que Paulo vai falar para Tito, eu quero que você entenda isso nesta manhã. Paulo fala para Tito que a maneira que nós nos relacionamos com o ministério é um reflexo
da maneira que nós nos relacionamos com Deus. Isso é muito chocante. Isso é muito chocante vendo algumas pessoas que desenvolvem o ministério dentro da igreja, que fazem a obra dentro do ministério, dentro de uma igreja como a nossa. É muito chocante pensar nisso. Que se de fato a minha vida ministerial é reflexo do que eu me relaciono com Deus, daí me vem a seguinte questão: como que está a nossa vida com Deus? Porque se relacionar ministerialmente é relacionar com pessoas. E não é fácil o relacionamento. Casamento, por exemplo, não é fácil. Vida profissional, se você trabalha com mais pessoas, não é fácil. Não precisa trabalhar com muitas pessoas. Se trabalha você e um ajudante, já não é fácil. Ministerial, vida ministerial é muito difícil. Porque nós lidamos com várias pessoas de algumas idades diferentes da outras, com propósitos, com visões, com formações, com crenças diferentes. Então é difícil. E a primeira ideia que Paulo vai clarear, explicando para Tito os desafios que ele teria para pastorear aquele grupo, era justamente isso. É preciso compreender que a maneira que eu lido com a obra é a maneira que eu lido com Deus. Porque Deus eu não vejo, mas a obra eu vejo. Deus eu não vejo, mas as pessoas eu vejo. Agora, por que se torna assustador pensar desta maneira? Porque existem muitas pessoas que tratam a obra de Deus. Eu poderia citar vários termos, né? Mas acho que um termo que vai caber perfeitamente é o termo descaso. Tratar a obra de Deus com descaso. Será que de fato Deus tem papel fundamental na vida dessa pessoa? Tratar a obra de Deus com desleixo. Será que de fato Deus exerce papel importante para essa pessoa? Tratar a obra de Deus como segundo ou terceiro lugar da vida. Será que de fato Deus tem exercido papel fundamental na vida dessa pessoa? Bem, alguém pode dizer assim: não, pastor, mas eu trabalho, mas eu tenho as minhas atividades profissionais, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo, que talvez seja o mais importante nome do Novo Testamento, ele trabalhava fora. Ele tinha a sua função profissional, mas ele conseguia conciliar o trabalho dele com a obra dele, que ele exercia. Paulo é o maior exemplo de que nós conseguimos conciliar tempo, obra, trabalho, conseguimos conciliar todas as coisas quando existe boa vontade. Paulo é o maior exemplo. E é esse Paulo que orienta a Tito, é esse Paulo que mostra para Tito, em outras palavras, que a maneira que eu me relaciono com Deus é o que eu faço na obra. Porque na obra eu não faço para quem está na frente, para o pastor ou para a liderança do ministério que eu faço parte, eu faço para Deus. A maneira que eu prego, a maneira que eu preparei a palestra de hoje, a maneira que eu preparei essa palestra de hoje, o quanto eu orei para essa palestra de hoje, vai justamente mostrar a maneira que Deus é importante na minha vida e o como eu me relaciono com Deus. A maneira que eu estou aqui louvando, a maneira que eu estou aqui tirando um papel do chão, é a maneira que eu me relaciono com Deus. Não existe alguém que exerce o ministério de qualquer jeito, que tenha uma vida com Deus muito bem resolvida. Não existe. Porque
onde os dois, eles caminham de forma equilibrada. Quem entendeu, diga amém. Equilibrado. Não vai existir esse desequilíbrio. Se eu faço o meu melhor para Deus, eu faço o meu melhor para a obra. E se eu faço o meu melhor na obra, é sinal que eu tenho o meu relacionamento com Deus muito bem resolvido. Daí, queridos, eu começo a pensar na realidade da nossa igreja. Eu começo a pensar um pouco na minha vida, na vida daqueles que trabalham nesse ministério. Eu começo a ficar preocupado, porque de fato muitas pessoas até desejam se envolver com a obra, até desejam fazer, até acham bonito fazer a obra, mas é só até aí, porque ainda não percebeu que fazer a obra é fazer pelo reino de Deus. O que eu faço aqui, eu estou fazendo para Deus. Quem entendeu, diga amém. Que quando eu vou na rua, eu levo uma refeição para alguém, eu estou entregando para Deus. Já parou para pensar? Que quando eu estou aqui, louvando aqui na frente, seja você do louvor, do coral, do Shekinah, que quando você está ali no ministério infantil cuidando de uma criança, que quando você está aqui pregando a palavra, você está fazendo para Deus. Deus está aqui na primeira fila te vendo, recebendo o que você está dando para Ele. E às vezes nós não temos essa dimensão. Ou até temos, mas eu acho que nós nos esquecemos. O quanto é importante fazer e fazer o melhor para Deus. O quanto é importante eu valorizar a oportunidade que Deus me deu de estar exercendo algum ministério na casa dele. Porque Deus poderia levantar tantos outros. Deus poderia ter escolhido tantas outras pessoas com mais capacidade que eu e você juntos. Daí Deus foi e nos escolheu, queridos. Deus foi muito misericordioso conosco. Deus tem nos capacitado para fazer a obra dele. Quem entendeu, diga amém. Deus tem nos inspirado a fazer a obra dele. Mas qual é o nível de entrega que nós temos dado a Deus? Qual é o nível de entrega que nós temos dado à obra de Deus? É essa a minha preocupação, é essa a minha dor de estar pastoreando uma igreja em que você percebe, onde muitos de nós obreiros, onde muitos de nós temos feito de forma muito parcial, muito mínima a obra de Deus. E às vezes com um peso tão grande, que a minha vontade é falar, não, mas pode deixar então, deixa que eu faço. Porque para Deus tem que ser feito sempre o melhor, queridos. Desde limpar um banheiro até subir no altar para pregar a palavra, para Deus tem que ser feito o melhor. Quem entendeu, diga amém. Amém? Então é essa a ideia, é essa noção que Paulo, ele tenta transferir para Tito. Que Tito soubesse que fazer para Deus é fazer na obra, e que ele ensinasse, que ele instruísse. Paulo várias vezes na carta ele vai ensinar, ele vai dizer, Tito, cobra, ensina, exerça o ministério que eu te dei de pastor, que eu coloquei você aí no meu lugar, exerça, vai lá e faça, corrija. É claro que o grande problema é que nem sempre nós somos abertos para a correção, nem sempre nós aceitamos ser corrigidos. Segunda coisa que eu quero destacar desse texto, Paulo, ele fala com Tito dessa maneira. Por quê? Porque Paulo sabia que poderia contar com Tito. Quem entendeu, diga amém. Eu sei com quem eu posso contar. Eu sei, era Paulo mais ou menos dizendo assim, eu sei que ele é fiel. Eu sei que ele é um bom obreiro. Eu sei que se eu entregar na mão dele, ele vai
dar conta do recado. Nós sabemos com quem nós podemos contar. Na vida é assim. Tem pessoas que você, quando tem um problema, você não liga. Por que você não liga? Porque você sabe que não pode contar com essa pessoa. Tem pessoas que, se você tiver um determinado problema, você liga e não importa a hora, porque você tem certeza que essa pessoa vai atender e ela virá te ajudar. Paulo sabia que Tito era alguém fiel a ele, era alguém que tinha lealdade, era alguém que estaria com ele em todo o tempo. É uma característica que a gente encontra nos cachorros e que nem sempre nós encontramos nas pessoas: lealdade. Porque às vezes você vê um morador de rua e tem um cachorro ali do lado dele. E se você tentar encostar naquele morador de rua, aquele cachorro não vai deixar. É incrível. Porque o cachorro não está olhando para aquilo que o dono vai oferecer para ele. Ele criou um amor, uma lealdade verdadeira. Paulo olhava para Tito e sabia que Tito era alguém que tinha comprometimento suficiente para Paulo passar uma responsabilidade tão grande como essa. E ele assumiria aquela responsabilidade, ele seria leal, ele seria fiel, ele seria obediente, ele seria submisso, ele iria honrar aquela responsabilidade que foi dada a ele. Aí eu fico pensando, será que Deus pode contar comigo? Será que de fato Deus pode contar comigo? Será que se eu estivesse numa outra realidade, irmãos, eu me enquadro nessa questão. Será que se eu ou vocês, se nós estivéssemos numa outra situação, numa outra realidade, será que de fato nós estaríamos aqui nessa manhã? Será que nós teríamos o mesmo desejo de fazer a obra como nós temos hoje? Quem está entendendo, diga amém. Porque Paulo, quando ele passa essa responsabilidade tão grande para Tito, Paulo sabia: eu não tenho outras pessoas para contar naquela cidade chamada de Creta, mas eu tenho um homem lá que eu posso contar com ele. Não são muitos. O grande problema meu, eu acho que de muitos pastores, não só meu, é da gente achar que nós vamos contar com muitos. Mas não, queridos. Essa noite eu olhei assim no grupo do WhatsApp dos obreiros daquela igreja. São mais de 40 nomes. São mais de 40. Eu olhei assim e falei, bom, não sei quantos estarão lá amanhã. Eu olhei de novo e falei assim, bom, com quantos desses eu posso contar para fazer a obra? E se apertar mesmo? E se a corda apertar mesmo? Quantos desses daqui vão ficar? Então Paulo olha para uma igreja. Paulo olha para uma igreja e uma cidade inteira. E Paulo escolhe um menino, um jovem, chamado Tito. E Paulo fala, com esse daqui eu posso contar. Será que era só ele, pastor? Provavelmente sim. Foi esse que Paulo chamou e transferiu para ele a responsabilidade. E Deus tem chamado, Deus tem nos acordado de madrugada, Deus tem nos despertado, Deus tem feito como fez com Samuel, chamado Samuel 1, 2, 3 vezes. Deus tem insistido em chamar pessoas aqui, em passar responsabilidades, em levantar pessoas para fazer a obra dele. Porém tem muitas pessoas que ainda não perceberam que Deus tem chamado, que Deus tem levantado, que Deus quer fazer uma obra através da tua vida. Mas não se preocupe,
preocupe, querido, Deus vai continuar sempre levantando homens e mulheres com lealdade, com fidelidade, com caráter para fazer a obra dele. Como Deus levantou a Tito, Deus vai levantar também homens e mulheres para fazer a diferença. Você pode aplaudir e exaltar a Deus essa manhã por isso. Mais forte as palmas, amém, queridos? Eu posso contar com ele. Eu posso contar com ele. Eu tenho uma relação com ele, que é uma relação de confiança. Quem entendeu, diga amém. Eu posso contar com ele. É triste quando você olha para um grupo assim de pessoas e você fala, poxa, de 40, meia dúzia. De 40, a metade. De 40, eu acho que eu não posso contar com todos, mas eu tenho pessoas aqui que eu sei que se eu pedir, vão me ajudar. Por que Tito tinha essa relação com Paulo? Porque Paulo tinha essa relação com ele. Era recíproco. Era uma relação verdadeira nesse sentido. Nós às vezes queremos amizade, queremos lealdade, queremos fidelidade, queremos que as pessoas nos ajudem, queremos que Deus faça na nossa vida, queremos. Mas e do outro lado? O que nós temos feito? Nós falamos aqui, tivemos esses dias umas reuniões aí, por conta dos cultos de sábado. E nós queremos o apoio no culto que eu dirijo, mas eu não apoio o culto que o outro dirige. É estranho. Eu quero que você faça por mim, mas eu não faço por você. É estranho. Eu cobro, mas eu não quero ser cobrado. Paulo era alguém que Tito poderia contar com ele. E também existiu o contrário. Paulo poderia contar com Tito. Será que você pode contar com o pastor dessa igreja? Será que você pode contar comigo? Ou será que houve alguma vez que não, pastor, não posso contar com ele? Mas será que eu posso contar com você? Será que se eu falar, olha, caiu o telhado da igreja, quantos se sensibilizaram? Ó, caiu o telhado da igreja. E alguém fala, problema da igreja, o problema não é meu, o problema é nosso. Se nós entendemos que aqui é a casa de Deus. Posso ouvir amém? Tem um culto amanhã, gente, pra gente fazer. Não é problema meu, não é problema seu. Se você não entendeu ainda que o culto que nós fazemos é para Deus, aí que está o problema. Nós precisamos entender que a obra não é do homem, ela é de Deus. E o que nós fazemos é para Deus. Quem entendeu, diga amém. É essas noções, é esse ensinamento que Paulo está passando para Tito. Terceiro lugar, queridos, grandes responsabilidades são passadas para pessoas que são responsáveis. Repita comigo, grandes responsabilidades são dadas para pessoas responsáveis. Para as pessoas responsáveis, Deus dá obras grandes. Responsabilidade. Agora imagine só, queridos. Imagine só. Eu passo uma responsabilidade para você. Olha, eu vou pedir para você abrir a igreja para a gente amanhã. Que horas, pastor? 9 horas da manhã. Tá aqui a chave. Para você abrir a igreja. Daí você não vem. Ou você chega aqui 10 horas da manhã. Daí as pessoas estão lá fora esperando. Como se chama isso? Falta de responsabilidade. Pode ter certeza que dificilmente
uma nova oportunidade vai surgir. Dificilmente, irmãos. É assim na empresa. Dependendo do caso, a pessoa é desligada da empresa. Dependendo do caso. Agora imagine com a obra de Deus, que a responsabilidade de você ser um obreiro, como você é hoje, de você ser um diácono, como você é hoje, um levita, um evangelista, um pastor, essa grande responsabilidade, quem te deu? Quem deu? Foi Deus. Se veio do homem, foi o homem que te deu, que não é o caso. Veio de Deus. Então Deus foi e deu uma responsabilidade para mim e para você. Para você servir, para eu servir. Para eu ensinar. Para eu preparar um estudo como esse. Para eu estar aqui todos os dias pregando, para que as pessoas possam aprender a palavra e na hora das lutas da vida elas não desistirem, mas elas continuarem servindo e buscando a Deus. Olha a responsabilidade de levantar um altar de adoração para Deus e levar a igreja a adorar a Deus. Olha a responsabilidade. Daí eu vou e não abro a igreja às 9. Ou simplesmente não venho. Ou simplesmente eu sou um negligente. Por que Paulo chega para Tito e passa todas essas orientações, abre aspas, difíceis de se cumprir, fecha as aspas. Por que Paulo fez isso com Tito? Porque Paulo sabia que Tito, apesar de pouca idade, Tito era homem suficiente, homem que eu digo, homem de Deus suficiente, para assumir a responsabilidade e ser o pastor que Paulo esperava e que principalmente Deus esperava que ele fosse. Então Paulo sabia que Tito era alguém que ia segurar aquela responsabilidade, porque Tito era um homem comprometido com Deus. O que eu quero dizer nesta manhã aqui, irmão, sem querer dar voltas, o que nós estamos procurando são homens e mulheres responsáveis e comprometidos com a obra de Deus, que não importa a idade, que não importa o grau de escolaridade, mas são pessoas que têm um amor a Deus e as almas. É isso que nós estamos procurando aqui nesta manhã, amém? Você pode aplaudir o Senhor com alegria, amém, queridos? Que chegará naquele dia, olhe para mim, chegará naquele dia, Deus não vai perguntar para mim e para você, quanto você conquistou, qual foi o carro que você teve, qual foi a casa que você teve, quais foram as viagens que você fez, quais foram os lugares que você frequentou. Deus não vai perguntar isso. Ele vai perguntar o que você fez com o talento que eu te dei. É essa pergunta que ele vai fazer naquele dia, para mim e para você. O que você fez com a responsabilidade que eu dei para você? Qual foi o seu nível de comprometimento com aquilo que eu dei para você fazer? Qual foi o nível de entrega que você teve com aquilo que eu dei para você? Qual foi o seu nível de comprometimento com o meu chamado na tua vida? É isso que Deus vai perguntar para mim e para você. Não vai perguntar outra coisa. E a oportunidade que nós temos para fazer, a oportunidade se chama agora, se chama hoje. Deus não chega, ou melhor, Paulo não chega para Tito e fala assim, Tito, tenta fazer. Não, faça. Vai lá e ensina, vai lá e bate de frente, vai lá e corrige, vai lá e cumpre o teu chamado, porque Deus está te chamando para uma grande obra. O problema é que nós estamos deixando para depois. O problema é que nós estamos deixando para a semana que vem, mas essa semana que vem já virou o mês que vem, já virou o ano que vem, já virou uma outra vida. Existe outra vida? Já virou outra vida. Outra encarnação. Porque nessa daqui, já virou.
Então, queridos, a responsabilidade foi dada a Tito, porque Tito era um homem responsável. E Paulo sabia, se eu coloco na mão dele, eu posso ficar tranquilo, porque está nas mãos dele. É essa sensação que o pastor tem quando ele coloca alguém para fazer uma obra, e ele sabe que essa pessoa vai fazer bem feito, com excelência. O pastor fica tranquilo, porque ele sabe que a obra será feita. Quem está entendendo, diga amém. E vai ser feita bem feito. Não é, vai lá, mas se fulano não for, já fica aí em QAP, porque provavelmente a pessoa não vai, daí você vai ter que fazer. Não, queridos. Paulo sabia, Tito vai dar conta do recado. E Deus nessa manhã está levantando a mim e a você, para sermos como Tito, alguém que realmente assuma a responsabilidade e dê conta do recado daquilo que Deus ministrou nas nossas vidas. Amém? Será que você pode aplaudir o Senhor, glorificando, exaltando a Deus? Amém? Em quarto lugar, Paulo, ele cobra de Tito, ele cobra daqueles obreiros que trabalhariam com Tito, uma postura ética. Seja ético, seja moral, seja coerente com os seus discursos. Quem entendeu, diga amém. O que é isso? É a postura. Tito, seja alguém de postura, porque você não pode cobrar se você não dá o exemplo. Você não pode exigir uma postura de alguém se você não é exemplo. Você não pode cobrar do seu filho se você é alguém que não tem compromisso, não é alguém que deu exemplo para o filho. Porque o que fica marcado, queridos, as minhas pregações, vocês vão esquecer delas. Mas o exemplo que eu dou para vocês, vocês nunca vão esquecer. Porque o exemplo é o que marca a pessoa. Então Paulo chega para Tito e fala assim: Tito, dê exemplo. E cobre que os obreiros da obra de Deus, da casa do Senhor, também dê o exemplo. O que é dar exemplo? É o exemplo dentro de casa. É a postura dentro de casa. O bom obreiro, ele é conhecido e reconhecido não apenas por aquilo que ele faz na igreja, pela sua disponibilidade na igreja, pelo seu trabalho exercendo o ministério, mas ele é conhecido pela sua postura em casa. Se for no caso de alguém solteiro, a maneira que ele lida com os pais, a maneira que ele é um solteiro, a maneira que ele tem os seus relacionamentos sendo solteiro. O bom obreiro é conhecido por aí. O casado, pela relação do seu casamento, pela sua relação com os seus filhos. Porque fazer a obra de Deus não é simplesmente se dedicar a uma igreja, a um movimento, não. Fazer a obra de Deus vai abarcar todas essas dimensões da nossa vida. Como eu sou no meu trabalho, como eu sou na minha casa e como eu sou na igreja. É isso que a gente precisa compreender. Não existe um Luciano em casa, não existe um Luciano na faculdade, não existe um pastor Luciano aqui. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo aqui, eu tenho que ser o mesmo aqui, o mesmo na minha casa, o mesmo no meu futebol de quarta-feira, eu tenho que ser o mesmo em todos os lugares em que eu estou. Porque não adianta eu querer usar uma roupa aqui de obreiro, tiro a roupa de obreiro, vou para casa e lá eu sou uma outra coisa em casa. Quem entendeu, diga amém. Então Paulo chega para Tito. E Paulo não pede. Paulo exige. Tenha postura. Seja alguém sóbrio. Seja alguém equilibrado. Seja alguém comprometido com Deus. Os maiores problemas que eu encontro nesta igreja não são problemas que membros têm dado. São problemas que obreiros têm passado. Os problemas de casamento
que eu tenho encontrado situações mais estranhas, não são em casais de membros, mas em casais de obreiros. Chegar ao ponto de eu não falar, mas eu olhar e pensar assim, meu Deus, como que faz a obra desse jeito? E como consegue subir no altar e fazer a obra? Porque a maneira que eu me relaciono lá, nas minhas dimensões externas, evidencia a maneira que eu me relaciono aqui. Porque eu não sou duas pessoas, eu sou a mesma pessoa. Aqui e lá. Quem entendeu, diga amém. E se eu morasse com você? E se nós aqui morássemos com você? E se nós conhecêssemos você como você é no seu trabalho, na sua casa? E se vocês me conhecessem como eu sou em casa? Será que vocês estariam dando a mesma atenção respeitosa que vocês estão dando agora para mim? Ou não? Aí que tá, queridos. Paulo pede para Tito cobrar, Paulo exige de Tito postura, porque o Paulo que estava do outro lado era o Paulo que dava testemunho. Paulo exigia porque ele dava testemunho. E qual testemunho nós temos dado? Como que eu sou conhecido? Como será que os nossos vizinhos falam a nosso respeito quando eles veem a gente saindo com a Bíblia para vir para a igreja? O que será que eles falam? O que será que as pessoas do trabalho, da faculdade, da escola, do convívio, o que será que eles pensam quando a gente fala para eles assim, eu vou para a casa de Deus, eu sou cristão? O que será que eles falam? Será que eles falam assim, poxa, um dia eu quero ir lá com você? Ou eles falam assim, Deus me livre. Ir para ficar igual você, eu prefiro não ir. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, com todo o respeito que eu tenho ao pastor, mas o dia que eu ver fulano de tal em cima do altar, falando qualquer coisa no microfone, eu levanto e eu saio da igreja. Porque eu conheço a pessoa. Então, queridos, isso é muito sério. Qual é o testemunho que nós temos dado? Quem entendeu, diga amém. Qual é o testemunho que nós temos dado? Você querendo ou não, existem pessoas que observam você e elas copiam o teu exemplo. A começar dos nossos filhos. Na cópia nossa. Copiam o nosso jeito. Copiam até as coisas que nós fazemos que não são certas. Eles copiam. O que será que as pessoas estão nesse momento pensando ao nosso respeito? Pelo testemunho que nós temos dado. A última faculdade que eu fiz, foram 4 anos convivendo com as mesmas pessoas. 4 anos, todos os dias, segunda a sexta, de manhã. O que será que eles pensam a meu respeito? Queridos, eu jogo bola de quarta-feira. Acaba o jogo. Jogar bola é uma coisa que mexe com as emoções, as pessoas esquentam a cabeça. Eu me considero uma pessoa tranquila. E acaba o jogo quarta-feira, ninguém vai embora. Eles sentam, todos assim, na arquibancada, todos sentam. Eles pedem para eu falar uma palavra de Deus para eles e orar para eles. Quem entendeu, diga amém. Mas como que foi, pastor, na hora do jogo? O pastor xingou, bateu, brigou, foi para cima, peitou alguém? Eu tenho certeza que se eu tivesse tido essas posturas, na hora que acabasse o jogo, cada um ia pegar suas coisas e iam embora, porque ninguém é obrigado a ficar. Mas eles ficam. Testemunho, irmãos, isso é muito importante. As pessoas estão prestando mais atenção naquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. Nós conseguimos contagiar pessoas não por aquilo que nós pregamos para ela. Porque eu prego e prego muito. Mas não é por aquilo que eu prego, é por aquilo que eu mostro de exemplo. Não é porque a pregação é eloquente ou não, mas é pelo
pelo nosso testemunho que as pessoas, elas vão seguir. É por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que nós mostramos, é por aquilo que nós temos feito. É horrível, irmãos, você vê tantos obreiros sem postura, sem testemunho, em casa, no trabalho, nas abençoadas redes sociais, sem testemunho nenhum. Isso não passa desapercebido aos olhos de Deus. Deus está vendo todas as coisas, e que cada um de nós, o Senhor vai cobrar naquele grande dia. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aleluias. O testemunho que nós estamos arrastando, irmãos, é o que Deus vai cobrar. O tipo de testemunho que nós temos dado, ao tipo de testemunho que essa igreja dá, que os obreiros dessa igreja dão, que o pastor dessa igreja dá, que os líderes dessa igreja dão. Olha o tipo de testemunho que nós damos. Muita incoerência. Então Paulo falou assim: Tito, não seja incoerente. Se você for cobrar, se você for ensinar a verdade, seja o primeiro a fazer o certo. Daí você vai ter autoridade para cobrar as pessoas. Amém, queridos? Em quinto e em último lugar, Paulo orienta Tito a pregar a verdade. Não só pregar a verdade, mas ele instrui Tito a corrigir aqueles que são fiéis. Prega a verdade, Tito. Se Paulo está dizendo prega a verdade, é uma lógica, porque naquela época se pregavam muitas coisas que não eram verdadeiras, não era verdade. Então Paulo falou assim: Tito, não importa o que estão pregando, pregue você a verdade. Não importa, queridos, se em tal movimento está dando certo, se ali está cheio, se ali eles estão conquistando, se ali, não importa. Temos que estar ao lado daquilo que nós acreditamos pela palavra de Deus ser a verdade. É pela verdade que nós temos que caminhar e conduzir a obra. E verdade causa afastamento, porque as pessoas, elas não gostam de ouvir a verdade. Não gostam. Chega para uma pessoa e fala assim: ah, mas você tá feio. O cabelo ficou bom? Não, ficou feio. Eu tô bem assim? Não, você ficou gordo. Você ficou gorda. Acabou. Inimizade. O pessoal coloca uma foto lá, você escreve embaixo: ficou feio. Acabou. Acabou. Porque nós não queremos a verdade. Nós queremos ouvir aquilo que vai massagear o nosso ego. Gostamos de elogios. Todos nós. Nós não gostamos de ouvir uma palavra de verdade. Paulo falou assim: Tito, verdade. Não prega conversa fiada. Prega a verdade. O que acontece quando a gente prega a verdade? As pessoas começam a pegar as coisas e ir embora. O que acontecia quando Jesus começava a pregar a verdade? Os homens levantavam e iam embora, ao ponto de Jesus falar para os discípulos: e vocês aí, vocês não querem também? O que aconteceu com Jesus em Jerusalém, pregando o que ele pregava? Mataram ele. Existe um preço, irmãos, que nós pagamos por pregar a verdade. Paulo falou para Tito: Tito, prega a verdade. E não só isso, corrija. Vai lá e corrige. Como é difícil, irmãos, você ser pastor. Como é difícil. Vocês não imaginam como é difícil estar na minha posição, de ter que corrigir alguém, de ter que chegar para alguém que tem talvez a mesma idade que você, ou mais velho do que você, e você tem que corrigir essa pessoa. É difícil. Você tem que corrigir alguém que você ama. É difícil. Porque as pessoas, elas não querem ouvir a correção. Elas não querem ser instruídas. Elas não querem ouvir uma pregação como essa aqui de hoje, que ninguém consegue dar um glória, porque é só ouvindo. Ninguém consegue, ninguém quer ouvir uma pregação como essa. Nós queremos ouvir: Deus vai fazer, Deus vai mudar,
mudar, Deus vai operar, Deus vai restituir, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. É isso que nós queremos ouvir. Que dia que se prega isso, pastor? O dia que estiver pregando isso, me lembra, me fala que eu venho. Porque a correção, são poucos que querem ouvir. Você está errado. Você tem que melhorar. Você tem que estudar. Você tem que fazer bem feito. Você tem que se converter. Você tem que mudar esse jeito seu. Ninguém quer ouvir isso, irmãos. A gente quer ouvir, tá bom assim. Continue assim. Continue assim. Assim tá bom. Mas não tá bom, queridos. A conclusão que eu chego nessa manhã, para encerrar a minha pregação, a minha fala, é que não está bom. Eu tenho que melhorar muito. Cada um aqui precisa melhorar muito. Quem entendeu, diga amém. E hoje é o dia ideal, irmãos, para a gente falar: a partir de hoje eu vou mudar de postura, a partir de hoje eu vou me corrigir, a partir de hoje eu vou fazer melhor para Deus. Quem quiser fazer, que faça. Quem não quiser fazer, eu vou dar o exemplo, amém. Quantos podem aplaudir e exaltar ao Senhor nesta manhã, aleluia. Glória a Deus. É essa postura. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente tira os olhos de Cristo. Parece que a gente tem a mesma síndrome de Pedro. Está caminhando bem. Daqui a pouco você tira os olhos de Cristo e afunda. Quem entendeu, diga amém. Caindo, está caminhando. E você tira os olhos e começa a olhar. O que o irmão está fazendo? O que o outro obreiro está fazendo? E tem a cara de Paulo chegar para mim e falar para mim: pastor, mas e fulano? Faça você a tua parte. Os meus pais, eles me corrigiam muito isso quando eu era pequeno. Ô pai, mas os meus amigos, mas você não é os seus amigos. Pai, mas todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Você já deve ter ouvido isso dos seus pais. Você não é todo mundo. E quando minha mãe falava para mim, porque eu me converti aos 13 anos, quando minha mãe falava para mim: você é um servo de Deus, eu falava: mãe, mas todo mundo vai, mãe. Eu sei que eu sou um servo de Deus, mas é isso que Paulo estava falando para Tito: Tito, você é um servo de Deus. E corrija as pessoas para que elas possam andar conforme a palavra de Deus. E aqueles que não quiserem se corrigir, pastor, o que Tito tinha que fazer? Sabe o que Tito fazia? Não contava mais com eles. É mais ou menos isso que nós fazemos. Se você não quer fazer, eu faço. Deus vai levantar pessoas para fazer. Mas a obra é dele, a obra não vai parar, queridos. Se você não quiser fazer o evangelismo nas ruas, não tem problema. Deus vai levantar alguém para fazer esse evangelismo nas ruas. Se você não quiser limpar a igreja, não tem problema. Deus vai levantar alguém para limpar a igreja. Se você não consegue vir aqui louvar, não tem problema. Deus vai levantar alguém para vir aqui louvar. Se o pastor não quer pregar, não tem problema. Deus vai levantar alguém para pregar. Mas a obra de Deus, ela não vai parar, amém, queridos? Ela nunca parou e ela jamais vai parar, diz a palavra do Senhor. Será que você pode aplaudir e glorificar o nome de Deus nessa manhã? Aplauda ao Senhor bem forte. Adore a Deus, aleluia. Não para, nunca parou e não tem previsão de parar, irmãos. A obra vai continuar. Então Paulo tinha passado para Tito tudo isso, porque Paulo sabia que Tito era um homem que levaria essa obra adiante. Deus, essa manhã, Ele está contando com quem? Comigo, com você. Amém, queridos? Pastor, mas que aquele outro lá? Não sei, irmãos. Eu não sei. Eu sei que Deus te trouxe aqui hoje. E eu sei que a palavra ela não vai para endereço errado. Ela vai chegar na tua casa, na tua vida, no teu coração, na tua alma. Eu não sei como você está ouvindo essa pregação. Eu não sei como que você foi ministrado por tudo isso que você ouviu nessa manhã. Mas eu quero dizer que Deus, Ele conta comigo e com você, irmãos. E eu quero te convidar a orar.